Ponto de Vista. Com Miguel Leite. Olá para você aí do outro lado da tela, a gente inicia mais um Ponto de Vista, a edição número 2. E eu informo a você que começa a nos acompanhar a partir de agora que eu estou usando máscara e o nosso convidado Edson Vander não, porque nós estamos mantendo a distância, o distanciamento social determinado pelo Ministério da Saúde e também a Organização Mundial da Saúde. E estamos no estúdio. Muito bem. Hoje, a segunda edição do Ponto de Vista, a gente recebe em nossos estúdios o Edson Vander. Edson Vander, que apresenta o quadro Balança Ferraz nos nossos noticiários e agora está licenciado. Mas fala um pouquinho mais e se apresente novamente para quem não te conhece, que eu acho meio difícil não te conhecer, mas para quem não te conhece ainda. Miguel, telespectadores, né, ouvintes também, da TV Cidades Online, do nosso programa, né? Que deu uma pausinha, Balança Ferraz, do Ferraz Urgente, do Alto Tietê Urgente, né? Sim, sim. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Edson Vander. As pessoas me intitularam Fiscal do Povo em Ferraz de Vasconcelos e nós usamos, né, o jargão Balança Ferraz porque nós acreditamos ainda na mudança de pessoas boas que gerem e defendem os interesses do povo, né? E nós estamos aí na luta, no embate, e acredito que vai dar tudo certo. E quero agradecer, né, mais uma vez pelo prestígio, pelo convite e poder estar falando aí com os nossos ouvintes e os nossos telespectadores. Tá legal, é uma honra tê-lo aqui. A gente já começa também pelo seguinte, Edson. Antes do quadro Balança Ferraz, você já desenvolvia um trabalho social como ativista político e defendendo os interesses da população. Como é que surgiu isso? Cara, eu costumo dizer o seguinte: você não pode dar com a mão direita para que a esquerda veja ou vice-versa, né? Então, eu sempre fui uma pessoa atuante em defesa das pessoas, em ajuda às pessoas. Trabalho no escritório de advocacia, estou no último semestre da faculdade de Direito e atuo muito nessa área, né? Nessa área social, atendimento a presídios, e isso começou a despertar um interesse maior, né? Mantendo contato com as pessoas e não só nessa causa jurídica, mas aí vem as outras questões sociais de cunho geral da cidade de Ferraz. E com isso nós começamos a meio que fiscalizar. Ligavam para mim: Edson, você não pode ver uma questão para mim do meu filho da escola, por exemplo, que está com problema lá na escola. Aí a gente ia lá, mas nós temos um grande problema, né? Tudo que envolve a área política, poder executivo, legislativo, que demanda os interesses do povo, você é franqueado, né? É franqueado que fala, né? Quando você não pode entrar. Você tem que ter permissão. Você não consegue. Não consegue. Quando você vai barreiras. Quando você vai buscar uma coisa que é de interesse da população, você encontra um obstáculo. E aí isso começa a meio que irrita a gente, né? Você quer ver a devolutiva, sim, ver os anseios da pessoa que tem o direito, que busca o direito atendido, e aí você encontra aquela dificuldade. E aí eu falei, peraí. O poder, ele emana do povo, né? Sim. Então nós temos que fazer valer a voz do povo. Então, e aí surgiu a ideia de começar a fazer os vídeos fiscalizando a cidade de Ferraz e o jargão Balança Ferraz. Depois disso foi crescendo a popularidade. Isso contribuiu para que as pessoas, né, como você disse, começassem a te procurar para pelo menos tentar resolver alguma situação. O que mais, nesse período antes do quadro Balança Ferraz, do qual você apresenta, o que mais chamou sua atenção, que você ficou mais indignado nesse período, antes do Balança Ferraz, no sistema urgente de comunicação? Olha, que você se lembre agora. Né? O que mais me comove é a situação das pessoas clamarem pela saúde. A maneira como são tratadas quando vai nos postos de saúde. Esse hospital regional, que é um grande problema da cidade de Ferraz de Vasconcelos. Muitas queixas dia a dia, todos os dias. Agora mesmo, vindo para os estúdios, eu recebi uma ligação de uma munícipe pedindo ajuda
por questões do Hospital São Marcos. Então nós temos problemas, muitos problemas com a saúde. O que mais me indignou e me entristeceu foi quando fui fazer uma visita na Vila São Paulo de uma senhora idosa com mais de 80 anos, acamada. Ela tem Alzheimer, feridas pelo corpo todo, e nós temos uma situação em Ferraz que é o Mais Médico, ou Mais em Casa, algo assim, não lembro. Mas os médicos, que é um programa da prefeitura, que o médico atende essas pessoas em casa, fazer curativo, levar ataduras, insumos, pomadas, remédios, e essa família me chamou dizendo que estava sendo maltratada no posto de saúde. E aí eu fui até esse posto de saúde. Na Vila São Paulo? Na Vila São Paulo. Quando eu cheguei no posto de saúde, para minha surpresa, isso era 4h30 da tarde e o efetivo termina às 17h. Sim, mas não tinha ninguém no posto de saúde, ninguém sabia dar informações. Mas aí eu já fiquei indignado, né? Porque fala, poxa, como assim? Posto de saúde tem que ter gente para atender e cuidar da saúde, pelo menos receber, e não tinha ninguém. Resultado, depois que nós estivemos lá, acabei fazendo uma live, daquelas lives que faz pouco barulho, né? Quase não chama atenção. Mas o resultado, o fim, foi que o Mais em Casa, ou o médico em casa, passou a atender essa senhora e a família, ela ficou eternamente grata. E isso nos alegra, né? Entristece no dia, mas alegra depois quando você vê o resultado positivo. Muito bem. Eu vou fazer uma pergunta para você agora, que todo esse trabalho acaba incomodando a classe política, né? E como é que foi essa situação no início dos políticos ficarem incomodados? Você já teve ameaça, algum tipo de ameaça no trabalho que desenvolve? Eu sou ameaçado praticamente que quase que dioturnamente, né? Direto. Agora deu uma acalmada, mas recebia imagens no celular de pessoas mortas no caixão, aquelas coisas que já falamos sobre isso, inclusive, né? Mas eu cheguei a uma conclusão seguinte: você está na chuva, você molha. Ou você vai em busca do que você acredita, ou você desiste. E eu decidi que, claro que eu não quero morrer, né? Ninguém quer morrer. Não, ninguém quer morrer. Mas morreria como um herói, mas não me acovardaria dentro de um sistema político corrupto, de políticos que não querem prestar o bem para o povo. E quando emana a demanda do povo, a gente vê o descaso, o pouco caso, o jogo de interesses que acontece nessa cidade, que é muito grande, né? E eles não gostam, né, Miguel? Essa é a realidade. Quando você mexe na ferida, eles não gostam. Quando você fala de um ex-prefeito corrupto... Como você diz que ficam dodói. Ficam dodói, mamadores, né? Quando eu falo de um ex-prefeito corrupto que desviou 7,9 milhões das casinhas da Vila São Paulo, que ali poderia estar abrigando 186 famílias, eu sei o que eu estou falando, sabe? Quando a gente fala do prédio lá do Jardim Ferrazense, que o prefeito, esse atual prefeito Zé Biruta, aquele que chora, né? Quando vai ser entrevistado, ele chora, mas ele dispensou mais de 5 milhões num prédio que continua do mesmo jeito, jogado pior, né? Jogado às tralhas. E o pior, os vereadores, que são os fiscais da lei, que deveriam fiscalizar e levar mão de ferro o dinheiro público que é do povo. Porque tem uma coisa que acontece em Ferraz, Miguel, apesar de nós sermos uma das cidades mais pobres do estado de São Paulo, o povo sofrido dessa cidade, ele paga o imposto. Né? Então é o povo que sai para trabalhar, ele vai para São Paulo, ele pega o trem, ele volta, mas ele paga o imposto com toda a dificuldade. Ele paga o aluguel, ele paga o imposto, ele paga a taxa de lixo, mas na hora de ele receber em troca dos políticos, que é as benfeitorias, a devolutiva, a gente já sabe o que acontece. Muito bem, nós estamos conversando com Edson Vander, apresentador do quadro Balança Ferraz, ativista político aqui da cidade. E eu vou fazer uma pergunta para o Edson agora, já que entrou no campo da política. Queria que você fizesse uma avaliação da classe política da cidade, de todos os vereadores, do prefeito e vice. Mas você responde depois do intervalo. Se o seu aparelho de ar-condicionado parou de funcionar, não esquente a cabeça. A LCO resolve o seu problema. Ar-condicionado queimado, limpeza de filtros, manutenção em geral, ligue agora para o nosso representante. 11
97410-7874 ou envie uma mensagem pelo WhatsApp. LCO deixa você num bom clima. Voltamos a apresentar o Ponto de Vista, a segunda edição, apresentando na data de hoje. Bom, Edson, no bloco anterior eu tinha feito uma pergunta que ficou no ar, né? De qual é a sua avaliação da classe política da cidade, os 17 vereadores, do atual prefeito e vice. O que você acha de tudo isso nesses 4 anos que já estão se findando agora no dia 31 de dezembro? Bom, eu nunca acreditei nesse governo, né? Quando tomou posse esse governo, eu já vinha dizendo nas minhas redes sociais que isso não ia dar em nada. E foi o que aconteceu, não deu em nada. Nós temos um prefeito que vai lá e prega a honestidade, que né, ele não é obrigação dele. É obrigação, o gestor público ele tem que ser honesto, é um dos requisitos. Transparência, honestidade, hombridade, dignidade. Tem uma série de rimas aí que... Dignidade da pessoa humana, principalmente. Exatamente. E a gente vê que eles não gostam quando eu digo, né? Ele fez aí um parcelamento das dívidas que os outros ex-prefeitos, um está preso, o outro está aí tentando junto com a mulher, e por aí vai. Essa fanfarra que aconteceu com a cidade de Ferraz de Vasconcelos por conta do dinheiro, da dinheirama que eles despejaram no ralo da corrupção. Eu tenho que voltar nessa tecla, Miguel, porque chama muita atenção. Nós temos hoje mais de 27 milhões de reais de obras inacabadas. Não estamos falando de 27 mil e nem de 270 mil. Nós estamos falando de 27 milhões. Com 27 milhões, nós colocaríamos essa cidade no trilho do desenvolvimento de novo. E eu não vi ainda nenhum dono de empresa, de empreiteira, né, empreiteira que tentou fazer as casinhas da Vila São Paulo lá na cadeia, né, ou que o Ministério Público tivesse indiciado essas pessoas, ou que algum vereador, principalmente dessa gestão, dessa gestão, que foi os novos, né? O povo dessa cidade dessa vez falou, vamos dar oportunidade para os novos, renovou e a renovação caiu no descrédito, porque o povo não está tendo a devolutiva que esperava. Os vereadores acabaram fazendo amém para essa gestão, esqueceram, colocaram na gaveta as mazelas também anteriores que eles poderiam desenterrar e trazer à tona, e ficamos nessa mesmice, né? Eles poderiam, aproveitando o seu gancho, Edson, na minha opinião também, esses 17 vereadores perderam a maior oportunidade das suas vidas, até política, de passar a limpo a cidade. Resgatando, me parece que era o slogan de campanha desse prefeito biruta que está aí, que é incompetente, é ineficiente. Você sabe quantas vezes ele foi a Brasília atrás de recurso, não? Não tenho ideia. Uma única vez, em 4 anos, o prefeito biruta só foi a Brasília uma única vez para assinar um documento que não dava para nenhum outro secretário assinar, junto com o presidente da época, Michel Temer, que era a questão da internet para todo o país. E o prefeito de cada cidade contemplada teria que estar presente. Foi a única vez que ele esteve em Brasília, né? E parece que foi amarrado, né? Foi amarrado, arrastado, senão não ia. Então, por aí a gente já vê, né? Eu chegava a falar muitas vezes que esse prefeito biruta gostou tanto, mas tanto do gabinete, que o prefeito, acho que foi o Dr. Jorge que construiu aqui na prefeitura, que nunca sai de lá, né? Você tem visto o Zé Biruta? Me fala quantas vezes você viu o Zé Biruta Nunca mais vi o Zé Biruta. No centro da cidade? Zé Biruta que fez sua campanha fumando lá no posto Ipiranga, né? Isso. Queria ver o prefeito, passa no posto Ipiranga. Agora nem no posto Ipiranga a gente vê, nem abastecendo o carro, que aliás, diga-se que agora não é mais carro velho, né? O seu carro, não é carro novo? O seu carro novo não abastece mais nem no posto Ipiranga. A gente não consegue ver, ele vai tomar o café. Aí eu queria perguntar, né? Cadê o senhor? Mas agora eles estão voltando, né? Já eles estão na rua. Estão na rua. Mas aí o povo não pode se enganar, né? Não é nem com ele, mas com todos. Eu quero voltar na Câmara Municipal.
com relação aos vereadores, né? Como pode uma Câmara Municipal, na sua opinião? Na minha opinião é a seguinte, é a pior Câmara Municipal que eu já vi em 40 anos aqui de Ferraz de Vasconcelos, acompanhando a política. É a pior Câmara Municipal que eu já vi na minha vida. A cidade não cresceu, eles não conseguem fiscalizar absolutamente nada. Como é que você vê isso também? Vejo com tristeza. É o que eu digo, o vereador ele é o quê? O vereador não dá cesta básica, o vereador não doa saco de cimento, o vereador não empresta carro, nada disso. O vereador, ele fiscaliza o dinheiro da prefeitura. Sim. Né? É igual você tem uma casa, você não tem que colocar comida na sua casa, você não tem que pagar a conta de luz, de água. Se você não fiscalizar o dinheiro ali, você fica no débito. Sim, o vereador, ele tem que fiscalizar o dinheiro do imposto que o povo recolhe e os repasses que vêm do governo federal e estadual para o prefeito empregar ele. Nós tivemos repasses que o deputado estadual eleito, o Ferraz Rodrigo Gambale, enviou para Ferraz, e a dificuldade do prefeito Zé Biruta empregar o dinheiro, né? Colocar o dinheiro para funcionar na cidade, e os vereadores que deveriam fiscalizar o prefeito, fazer as coisas funcionar, não fazem. Temos uma dificuldade gigante, que é a questão da mobilidade urbana. Para onde andamos na cidade, a rua está esburacada. A questão da iluminação pública, que o cidadão paga R$10 por mês. Já vem embutido na conta. Né? Já vem embutido na conta. E que se o munícipe não pagar a conta de energia, por conta desses R$10 que está ali embutido, ele tem o interrompimento, o corte do fornecimento de energia elétrica, e os vereadores não falam nada. Nós temos um que agora já fizeram as convenções, é candidato a vice-prefeito na chapa de uma prefeita do PSB, que é vereador, né? E poderia, inclusive, ter denunciado esse prefeito ao Ministério Público ou instaurado uma SEI, né? No mínimo, né? Contra o prefeito Zé Biruta, porque quando o prefeito ele não cuida da cidade, ele comete ato de improbidade administrativa. Exato. E nada disso fizeram, mas ouvimos esse candidato a vice-prefeito dizer que lá, né, o prefeito Zé Biruta passava um chapéu encantado, dando a entender que os 17 vereadores, não fui eu que falei, né? Foi ele que falou. Só reproduzindo uma informação. Exatamente. E dando crédito a ele passava um chapéu encantado nos vereadores, e é por esse motivo que os vereadores não falam nada do prefeito. O que será o que será que tem dentro desse chapéu? Não sei, mas deve ter alguma coisa muito doce. Tem uma coisa muito doce. Me lembra alguma coisa da Índia lá, não tem? Aqueles caras que tocam lá uma flauta, um negócio que a cobra... A Nádia nem pica. Não pica. Ela fica tão encantada com a música ali que ela vai, levanta e faz o que o indiano ali faz. Isso acontece com os vereadores de Ferraz, né? Os 17. Facilitou agora. Será que são leigos, não conhecem nada de legislação, não conhecem o próprio regimento interno, não conhecem a lei orgânica do município, porque acontece fraude na prefeitura. E eles fazem vista grossa. Isso também é improbidade. Não conhece o regimento interno quando o presidente da Câmara permite que um vereador use a tribuna além do que pode para atacar munícipe que defende o povo. Isso eu sou então o presidente já reportamos isso. O presidente, para conduzir a mesa diretora, diretora que fala, né? Da Câmara, ele tem que pelo menos conhecer o regimento interno. E aí quando permite que um vereador que não tem controle emocional ataca um munícipe cidadão que está defendendo os interesses do povo, isso soa um pouco ditador, né? Meio Hitler. Totalitário, regime meio totalitário. Hitler. Meio que fica bravinho, gosta de bater, dar soco na tribuna. É isso aí. Eu conheço a história desse meio Hitler, meio autoritário. Sim. Porque tudo que envolve o povo, que envolve atendimento ao povo, que é para fazer a máquina pública funcionar, eles não gostam. E aí eles tentam reprimir. Mas a gente não tem medo, né? Não pode ter medo. Não tem medo. A gente está na chuva para molhar, a gente não tem medo dessa cambada, né? Daí eu costumo dizer, a teta vai acabar. A gente vai encerrando esse segundo bloco aqui, mas eu tenho que perguntar, e eu acho que você vai responder depois, né? Quantos mamadores tem na cidade de Ferraz ocupando cargo público? Vai ficar para o segundo bloco? Segundo bloco. A gente volta já e não saia daí. A
Atenção, o senhor que é prefeito e a senhora que é prefeita da sua cidade, o seu município já possui jornal oficial eletrônico para publicar todos os atos dos poderes executivo e legislativo? O jornal oficial atende à legislação vigente no Brasil? Ah, não? Não tem jornal oficial eletrônico no site da Prefeitura ou da Câmara Municipal? Então não fique na iminência de uma ação de improbidade administrativa. A Consult Press é a primeira empresa brasileira especializada em consultoria em comunicação pública e na implantação da imprensa oficial na sua cidade. Ligue agora e trabalhe dentro da lei. 11 4677 3829 e o WhatsApp 11 99640 2808. Voltamos a apresentar o ponto de vista, né, e agradecendo a sua audiência aí do outro lado da tela, né, pelo seu acesso. Edson, eu tinha perguntado para você no bloco anterior, quantos mamadores existem aqui na cidade de Ferraz de Vasconcelos? E essa questão aí da teta vai acabar? Ou já está acabando a teta? Vai secar? Como é que é essa história? Eu postei um videozinho nas minhas redes sociais de uma vaca. Me mandar, o povo sempre me manda alguma coisinha, né? Eu sempre posto. Por conta dessa questão minha de fiscalizar, de ir pra cima mesmo, de não ter medo, de não se acovardar, né? Ser bastante contundente nas cobranças. Seguir firme no que você pensa, de não se corromper. Sim. Porque não faltou oportunidade, viu, Miguel? Sim. Esses vagabundos aí veio tudo atrás de mim. Imagino. Tudo mamador. E eu já falei que eu não tenho medo deles, que se me encher o saco. Viu? Posso dar um recado? Claro, a câmera tá ali. Se me encher o saco, eu abro a boca. Com certeza estão te assistindo lá. Eu abro a boca, viu? Não tenho medo de vocês não, cambada. Vocês tomam atento, hein? Toma atento. Vieram todos atrás de mim. E aí o videozinho da teta que você tá dizendo, me mandaram um videozinho de uma vaca no curral. E adivinha qual era o nome da vaca? Não faço a mínima. Ferraz? Prefeitura. Ah, prefeitura. E adivinha quantos bezerros mamando a vaca? 17. Não dá pra contar. Ah, não dá? Não. Putz, eu pensei que era 17. É muito mamador. Então tava disputa pra dar uma mamada ali, né? E a gente precisa o quê? Enxugar essa mamadeira, né? A gente tem que enxugar essa mamadeira. Quando eu falo a teta vai acabar, é nesse sentido. É de fiscalizar a prefeitura, de cuidar do dinheiro público, de prestar contas para a população, acabar com arranjo. Esse negócio de empresa licitar, que é de amigo, ou de fulano, ou de beltrano, que tem interesse público, que vai ajudar ou apadrinhar alguém, isso vai acabar. Tem que acabar. E assim começa a sobrar o que é gordura. Aí o dinheiro sobra, né? Aí você consegue empregar o dinheiro. Por exemplo, nós temos uma empresa de ônibus que ela vai fazer centenário em Ferraz, né? E que ninguém fala nada. Os contratos são renováveis, a prestação de serviço para a municipalidade, para o povo, é péssima. Hoje recebi uma denúncia gravíssima dessa empresa de ônibus e ninguém não fala nada. A passagem que o povo de Ferraz de Vasconcelos paga é a mais cara do estado de São Paulo. Sim. É um tapa na cara da população. O idoso paga a passagem aqui em Ferraz de Vasconcelos, porque tem um teto mínimo de idade, e aqui eles elevam o máximo possível para prejudicar o munícipe, o cidadão, e ninguém não fala nada. E quem deveria fiscalizar não fiscaliza. Às vezes eu costumo falar, às vezes não, eu falo o seguinte, Edson, que nessa Câmara Municipal, na atual legislatura, os 17 vereadores, ou eles são corruptos, ou são incompetentes. Você aí escolhe que é vereador, em qual cadeira ou qual time você se enquadra. Porque é impressionante o tamanho da irresponsabilidade de todos esses vereadores que não cumprem a lei. No próximo bloco, no próximo programa, nós vamos abordar a questão das fraudes na Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, principalmente na área da comunicação. Isso é só um dado. Eu costumo dizer assim, por exemplo, você vai no posto de saúde, o que tem que estar ali te esperando? Um médico. Sem dúvida. Um remédio, né? Um bom atendimento. Funcionário, servidor público, ele prestou concurso, então ele tem que estar ali, ele tem que te tratar bem. Você já está com problemas, já está com doença, já chega ali, já está no fim do poço. Já está no fim do poço. Aí você chega no posto de saúde, você não é atendido, não tem médico para te atender, a pessoa que te atende te trata
né? Não são todos, eu não quero generalizar, sim. mas eu tenho uma grande queixa da população com relação ao atendimento, a tratamento nos postos de saúde e a ineficiência, a falta de remédio. Então a pessoa, um caso que aconteceu há poucos dias, pessoa com diabetes chega lá num posto de saúde, não tem insulina. E aí pergunta para o atendente, quando vai chegar? Ah, eu não sei. Então, quer dizer, isso a gente precisa acabar. E quem que fiscaliza isso? Quem fiscaliza as contas públicas? Neste caso, o vereador. O vereador, ele vai lá, ele toma conta, ele fiscaliza, ele pergunta, ele cobra. E se o prefeito não prestou conta, leva para onde? Ministério Público, que está ali para cuidar disso. É o papel, é o mínimo, é fiscalizar, é a prerrogativa e obrigação. O vereador, ele tem a prerrogativa de fiscalizar, entrar em todos os próprios públicos da cidade com essa intenção, e na prefeitura também. Então, e tem outras prerrogativas, é de tomar conhecimento de possíveis irregularidades em qualquer setor da prefeitura e procurar saber. Ele não tem que aguardar alguém informá-lo se ele tomar conhecimento da precariedade e tomar providência, ir lá na prefeitura, cobrar, levar esse assunto para os demais colegas de Câmara. Só que eu não vejo isso acontecer aqui, pelo menos nesses 4 anos, como torno a dizer. É a pior Câmara que existe em todo o período de emancipação política de Ferraz e Vasconcelos. Por isso que eu sempre falo, precisa trocar todos. Não adianta reformar nenhum deles não, que não presta. O povo há de dar o troco, né? Eu acho que Sim. O povo esperou tanto por uma resposta. O povo está desacreditado. Quando você fala em eleição, quando você vai na casa de uma pessoa, por exemplo, para falar disso, ninguém acredita mais, Não. que é culpa deles mesmo. É aquela culpa, aquele vício de quando chegar as eleições a gente resolve, né? E aí aquele jeitinho brasileiro de tentar resolver tudo e acha que levam no tapetão. Mas hoje nós temos a tecnologia na palma da mão, a informação ela chega de maneira rápida, de maneira mais ágil, e o povo também não é bobo, né? Então eu acho que agora as pessoas vão dar a devolutiva e esses políticos mamadores vão ficar surpresos. Vão ficar de boca seca, né? É o que merece. Ou né? mais, de bolso seco. Não é só de boca seca, não. Bom, mas Edson, e agora? Como é que você tem feito depois dessa licença, vamos dizer, do quadro Balança Ferraz, para você desenvolver o seu trabalho? E também queria saber o que levou essa camisa aí com Eu Amo Ferraz. Me ajuda aí, gente. Fiz logo 2 perguntas. A camisa Eu Amo Ferraz é demonstrar o meu amor, o meu carinho e a minha gratidão pelo povo dessa cidade. Povo sofrido, eu não tenho vergonha de andar com essa camisa. Fui muito criticado no início, né? Porque os políticos, os mamadores, eles sempre vão arrumar um jeito. Usam fake news, né? Eles não têm nem coragem de usar o perfil deles, como eu faço, e bater de frente comigo. É aquilo que eu disse, vem e a gente devolve, né? Aí se escondem atrás de fake news. Então no início eu tive muita perseguição de fakes, amando deles, né? Sim. Mas não desisti da minha ideia. Eu amo Ferraz, é devolver a dignidade para o povo dessa cidade. É fazer a máquina pública funcionar. Fazer a pessoa ter vontade de novo de ir no cartório eleitoral, por exemplo, e fazer o título de eleitor e falar, eu preciso votar. Sim. Porque devolveram para nós, olha que beleza, eu já sofro tanto e agora eu posso sair para votar. Então esse é o Eu Amo Ferraz. Devolver a dignidade para o povo dessa cidade, nada mais justo, né, Miguel? Sem dúvida. E com relação ao programa, a gente sente falta, né? Mas a lei eleitoral não permite. Então, por esse motivo, a gente deu uma parada, né? Respeitando a legislação eleitoral. Sim. Mas continuo fazendo os meus vídeos, né? Demonstrando o que vem acontecendo. Faço uns videozinhos nas semanas e mostro, ó, olha ali, por ali voou tantos milhões. Outros milhões voam por ali. Cuidado que eles estão voltando. Cuidado que eles estão voltando. Você não vai querer jogar mais milhões pro ralo, né? Porque aí com isso é aquilo que eu disse. Falta remédio, falta segurança, falta educação, falta moradia e falta a tão sonhada dignidade do povo dessa cidade. Muito bem, a gente já está chegando ao final desse 3º bloco e também desta 2ª edição do programa Ponto de Vista. As câmeras e os microfones estão à sua disposição e já faço um convite para, na semana que vem, você está aqui novamente para a gente fazer esse bate-papo e fazer as avaliações
da cidade de Ferraz de Vasconcelos, desse povo tão sofrido e que clama por melhoras, ou clama pelo direito mínimo que ele tem que ter. Estarei com muito prazer. Bom, agradecer mais uma vez, agradecer você que está aí, né, que nos acompanha. Miguel, é muita gente que nos acompanha. Ao contrário do que os mamadores dizem, que ficam lá pagando, impulsionando, conosco é diferente. As pessoas assistem de maneira orgânica, porque gostam e porque estão acreditando. Dizer é aquilo que eu venho dizendo. A teta vai acabar. Cuidado que eles estão voltando. Sumiram por 4 anos. Sim. Estavam se preparando, mas o povo dessa cidade há de dar o troco. E na próxima entrevista, né, nós vamos abordar outros temas importantes que a população dessa cidade precisa saber. Bom, quero agradecer aqui pelas milhares de mensagens que recebo, viu, Miguel? Dos nossos seguidores, dos telespectadores, do pessoal que está sentindo falta do Balança Ferraz e do Ferraz Urgente. Já estaremos de volta, né? Porque nós vamos continuar fiscalizando de maneira mais assídua e dizer que nós estaremos aqui falando outros temas, né? Hoje foi curto e deixar o nosso carinho, o nosso abraço a todos os munícipes da cidade de Ferraz. Muito bem, a gente conversou nesta segunda edição do Ponto de Vista com o Edson Vander. E você que está acompanhando, eu tinha esquecido de até falar que você pode mandar perguntas, continuar mandando as perguntas, que o Edson vai responder mesmo depois do término desta edição. E tem para falar, agradecer a sua audiência, convidar para a próxima semana, nos assistimos também aqui no Cidades Online TV, e que o Edson tem o ponto de vista dele. Eu também tenho o meu ponto de vista e você tem o seu. Ponto de Vista. Com Miguel Leite.